resolução da prova de matemática para a escola técnica, tá? FATEC. Serve também para quem for fazer Cefet, quem for fazer magistério, ensino médio e, e outras escolas técnicas também, tá? Vou tentar resolver a metade nesse vídeo e depois em outro vídeo eu coloco a outra metade da resolução da prova. Em um recente show ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, a organização do evento divulgou que o público presente seria de 20.600 pessoas. Escrevendo por extenso esse numeral, obtém-se. Então, aqui, isso aqui é bem tranquilo, a questão não é 20.600, então vai ser aqui 20.600 pessoas, tá? Opção letra D. Questão 26. Em uma determinada cidade, o preço a ser pago por uma corrida de táxi depende exclusivamente da distância percorrida. A tabela abaixo mostra os valores cobrados para a distância de até 30 km. Então temos aqui, ó, em quilômetros, tá? Essa parte aqui da tabela, e aqui o valor pago. Percorreu 0 km, pagou R$ 5,00. Percorreu 5 km, pagou R$ 15,00. 10 km 25, 15 pagou 35 e assim por diante. Então, o que está acontecendo aqui? A gente nem precisa montar essa regrinha de 3 aqui embaixo, quem quiser, tá? Nem vou explicar método bem mais rápido e fácil, né? É aqui eu tenho 5, repare o seguinte, 0 aqui acrescentou mais 5. O que aconteceu quando a distância foi 5 km? Pagou R$ 15,00. Notem que aqui foi multiplicado por 2. 2 vezes 5, 10. Com mais 5, né? Então 15 aqui, 2 vezes 10, 20. Com mais 5, 25. 2 vezes 15, 30. Com mais 5, 35. E assim por diante, até chegar nesse último, que é 2 vezes 30, 60. Mais 5, 65. Aí ele perguntou o seguinte, considerando o padrão existente nessa tabela, o valor de y em função da distância d percorrida corresponde à seguinte equação. Então temos aqui, para cada 5 km percorridos, há um acréscimo de R$ 10 na distância, né? Então temos aqui, ó, o valor de y em função da distância é 2 vezes, ó, o valor da distância mais 5, né? Igual eu falei aqui, ó, 2 vezes o valor da distância mais 5, ó, 2 vezes 20, 40, com mais 5, 45, 2 vezes 25, 50, com mais 5, 55. Tá? Próxima questão, questão 27. A figura abaixo representa uma sala retangular de área igual a 102 metros quadrados. Então, a figura abaixo representa a sala retangular. Temos uma sala com essa medida aqui, lateral valendo 8, e essa aqui valendo x mais 5 vezes m. Uma outra sala de forma quadrada, cujo lado mede x mais 3 metros, tem área em metros quadrados igual a... Note o seguinte, que aqui ele deu para gente que essa sala retangular, a área dela é 104 metros quadrados. Então, sabemos que a área do retângulo, né, esse lado aqui, é comprimento vezes largura, né? Tem gente que fala base vezes altura. X mais 5 vezes m, a gente vai ter que multiplicar vezes 8m. Passando para a próxima página. Então, temos a solução seguinte, ó, vai ficar x mais 5 vezes 8 é igual a 104, tá? Porque, ó, só lembrando da imagem lá anterior, x mais 5 é um lado, né, e o outro lado é o 8. E disse que a área total dele é 104 metros quadrados. Então, se a área total dele é igual a 104 metros quadrados, nós temos que multiplicar esses dois lados aqui e igualar a 104, tá? Então, porque esse aqui é o cálculo da área do retângulo. Então, vai ficar x mais 5 é igual a 108, desculpa, 104 dividido por 8, tá? Esse aqui está multiplicando. Passei para cá dividindo. Então, fica, isolando x, fica x igual a 13 menos 5 igual a 8, tá? Então, resolvendo isso aqui, a área do quadrado. A área do quadrado vai ficar como? X mais 3
ao quadrado. Isso vai ser igual a 8 mais 3 ao quadrado. Né? Por que x mais 3? Né? Achamos aqui o valor de x igual a 8, então no lugar do x, que é a área do quadrado da página anterior, deixa eu voltar aqui. Desculpa. Pronto, voltando aqui, tá? Então, só para lembrar, ó, a outra sala é formada pelo lado x mais 3 metros quadrados. Se é um quadrado, x mais 3 é x mais 3 em todos os lados, né? E essa daqui, a área dela é 104 metros quadrados. Então, essa parte aqui, 104 metros quadrados. Então, multiplicando esse vezes esse, tem que ser igual a 104 metros quadrados. Tá? Voltando aqui, então, substituindo o valor encontrado de x, tá? Aqui na equação do quadrado, né? Então, vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado, porque elevado ao quadrado é a área do quadrado, lado vezes lado, né? Então, vai ficar 8 mais 3 ao quadrado, 8 mais 3 é 11, 11 ao quadrado é igual a 121. Então, gabarito, letra B. Próxima questão. Um terreno tem a forma de um quadrado cuja diagonal mede 16 metros, sabendo que raiz de 2 é igual a aproximadamente 1,41, a medida em metros do comprimento do lado desse terreno é um número compreendido entre... Aí temos letra A, B, C, D e E. Solução aqui, né? Diagonal do quadrado. Temos que a fórmula do diagonal do quadrado é lado vezes raiz de 2, né? Então, se ele disse para a gente aqui, ó, que um terreno em forma de quadrado cuja diagonal mede 16 metros. Então, se a diagonal vale 16 metros, aplicando nessa fórmula da diagonal, ó, então vai ficar L raiz de 2 é igual a diagonal, né? Que é igual a 16. Então, L vai ser igual a 16 dividido por raiz de 2, tá? O L está multiplicando aqui, ó. Raiz de 2 está multiplicando o L, passa para o outro lado dividindo. Racionalizando isso aqui, o que é racionalizar? Quando a gente tem a raiz aqui no denominador, né? Que é essa parte de baixo da fração, a gente multiplica essa raiz de 2 no numerador e denominador, tá? Então, aqui multiplicando 16 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, vai ficar 16 raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4, que dá o próprio 2, tá? Dividindo isso aqui, ó, 16 dividido por 2 dá 8, então 8 raiz de 2. Aí, como raiz de 2, ele deu aqui pra gente que é igual a 1, aproximadamente 1,41, então, multiplicamos 8 vezes 1,41, tá? Substituir 1,41 aqui no raiz de 2. Então, ficou aproximadamente 11,28. Tá? Então, resposta letra B, entre 11 e 12. O número entre 11 e 12, 11,8. Questão 29. Em uma pequena fábrica existem apenas 3 setores. Os números que representam a quantidade de pessoas que atuam em cada setor são primos e o produto desses números é igual a 195. Trabalha nessa fábrica a seguinte quantidade de funcionários. Então temos aqui, pessoal, tá? Vou ler aqui rapidinho novamente. Em uma pequena fábrica existem apenas 3 setores. Os números representam a quantidade de pessoas que atuam em cada setor são primos. E o produto desses números é igual a 195. Então, o produto, pessoal, tá? É você multiplicar esses 3 números, ele vai dar 195. E está falando que cada setor os números são primos. Só para poder lembrar que são números primos, são números divisíveis. Tem apenas 2 divisores, né? Ele e o número 1, né? O único par. Temos aí também o único número par que é número primo é o número 2. Exemplos de número primos: 2, né? O 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e por aí vai. Então, a resolução, tá? A gente vai fatorar o 195, tá? O que é fatorar? Vou dividir esse 195 pelos números primos. Aí ficou 195 dividido por 3 dá 65. 65 dividido por 5 dá 13. 13 dividido por 13 dá 1. Então, a fatoração no total de funcionários
é 3 vezes 5 vezes 13, né? Então, desculpa. Então, a quantidade de funcionários que trabalham nessa fábrica é 3 mais 5 mais 13, que é igual a 21. Gabarito, letra E. Próxima questão, questão número 30. Estudando para uma prova, João encontrou um livro. A seguinte expressão. Aí temos essa expressão aqui, 3,59 ao quadrado, mais 2 vezes 3,59 vezes 1,61 mais 1,61 ao quadrado. Passando aqui para a próxima página. Desculpa aí, pessoal, tá probleminhas técnicos aqui, mas já estou resolvendo. Questão 31, tá aqui. E próxima é 31. Então, usando a identidade, tá? Para resolver a questão a mais b ao quadrado, que é igual ao primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. João obteve facilmente o resultado correto da expressão. Esse resultado é. Então, a gente pegando aqui, resolvendo, né? A mais b ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Então, temos aqui 3,59, que é a expressão que ele deu lá, mais 2 vezes 3,59, mais 1,61, mais 1,61 ao quadrado. Tá? Então, resolvendo isso aqui, vai ficar 3,59 mais 1,61 ao quadrado. O que eu fiz aqui, pessoal? Olha só. Tá vendo que é 3,59 ao quadrado? Temos aqui 1,61 ao quadrado. Então, peguei esses dois números aqui, tá? Como eles dois estão sendo elevados ao quadrado, fiz a soma deles. Ó. Ele está somando com esse aqui. Então, ficou 3,59 mais 1,61 ao quadrado. Isso vai ser igual a 5,2 ao quadrado. Tudo bem? Então, 5,2 ao quadrado vai ser igual a 27,04. Então, gabarito, temos o gabarito letra C. Próxima questão. A figura abaixo representa a planta de dois terrenos, desenhados em uma malha formada por 55 quadrados congruentes. Congruentes são iguais, tá? São 55 quadrados iguais, tá? Mesmo tamanho, largura e etc. Considere que o metro quadrado desse terreno tem o mesmo valor. Como o terreno A foi avaliado em 17 mil, o terreno B corresponde a... Então, pessoal, olha o que ele quer. Está falando que temos um terreno aqui, né? O metro quadrado do terreno A foi vendido por 17 mil. Tá? Ele está falando que o metro quadrado... Desculpa, o terreno foi vendido por 17 mil, o terreno todo, o terreno A foi vendido por 17 mil. E o metro quadrado dos dois terrenos tem o mesmo valor, tá? Então ele quer saber quanto que custa o terreno B, né, que é um pouco maior. Solução: a área do terreno é 2 vezes 3, certo? Terreno A, aqui, ó, 2 vezes 3. Então, que é 6, certo? Temos dois quadradinhos e aqui temos três quadradinhos. 2 vezes 3, 6. A área do terreno B é 4 vezes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4. Então 4 vezes 6, que é igual a 24. Aqui ele não está tratando de metro, de quilômetro, de nada, tá? Somente falando sobre a área. A área do terreno B é 4 vezes a área do terreno A, correto? Porque olha só, terreno B, A vale 6, terreno B vale 24. 24 dividido por 6 dá 4. Então, o preço do terreno B é 4 vezes 17 mil, que o terreno A vale 17 mil, total, né? Então, fica 68 mil. Então, gabarito letra D, terreno B vale 68 mil.
Vou para essa última questão, tá? Vai até a questão 48, se eu não me engano. Aí as demais questões ficam para o próximo vídeo. E quem quiser a resolução da prova também de português dessa prova, tá comentada, igual tá aqui em vermelho, bonitinho. Quem quiser a resolução desse conteúdo, é só deixar e-mail aí nos comentários que eu envio a prova toda com a resolução comentada. Partindo aqui, questão 32. Uma dívida de R$ 600 foi paga em X prestações iguais de X mais R$ 38 cada uma. O número de prestações é igual à raiz positiva da seguinte equação. Então, pessoal, aqui, o que ele quer saber aqui, ó? Novamente, uma dívida de R$ 600 foi paga em X prestações, de X mais R$ 38 cada uma. O número de prestações iguais à raiz positiva, seguinte equação. Ele quer saber quais dessas raízes aqui representam, né, o que foi falado aqui nessa questão 32. Então, vamos ver aqui para a resolução. Quantidade de prestações é igual ao valor, quantidade de prestações vezes o valor de prestação é igual a dívida, certo? Então, se ele falou aqui, ó, uma dívida de R$ 600 foi paga em X prestações iguais de X mais 38, então, se ela foi paga X mais 38, eu posso multiplicar aqui, vai ficar, ó, X vezes X mais 38 é igual a total da dívida, R$ 600, tá? Multiplicando isso aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 38 dá 38x. Isso tudo igual a 600. Arrumando a equação de segundo grau, né, que a gente tem que deixar ela no formato ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então, trazendo 600 para cá, para o outro lado, fica x ao quadrado mais 38x mais 600 passa para cá, menos 600, igual a zero. Então, temos aí o gabarito letra A, tá? X ao quadrado mais 38x menos 600 igual a zero. Então, pessoal, novamente, quem quiser todo esse material aqui com a resolução, tá? Do conteúdo, português também, comentado, tudo assim, respondido, tudo bonitinho, tá? É só deixar o e-mail nos comentários que eu envio por e-mail.